Olá, boa noite. Uma ótima noite para você que está em casa e nos assiste hoje aqui pela Fonte TV, canal 5 na TV aberta, canal 4 na NET. Para você que nos assiste em Águas Lindas e toda a região de Brasília pelo canal 16 e via satélite para toda a América Latina. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa. A partir de agora, a Sociedade em Questão no ar, mais uma vez, pedindo licença para entrar na tua casa e, claro, levar assuntos interessantes que vão agregar as informações na tua semana e você vai se manter com toda a tua família muito bem informada aqui na Fonte TV. E hoje, é claro, como todos os dias, tem prêmios para você. Então, corre para o telefone e já começa a ligar a partir de agora. 8401-0508. Hoje, todas as segundas-feiras, nós temos um prêmio especial. Mas temos um mais especial ainda que vai ser sorteado no final do mês, no dia 30. Mas o prêmio de hoje, qual é, Robson? Olha, gente, para você que está ligado no Sociedade em Questão, vai aparecer no teu vídeo agora. Olha só o prêmio de hoje. Você conhece o C3 Tech? Para você que tem o PlayStation, tem videogame, quer jogar no computador, olha que maravilhoso o prêmio. No final do Sociedade em Questão de hoje, você ligando no número que está na tua tela, 84010508 e respondendo a nossa enquete. A educação dos filhos começa quando a criança ainda está sendo gerada? O que você acha? Sim ou não? Pelas redes sociais você também participa, Sociedade em Questão, @redefonte.com e pelo Twitter, @Sociedade em Questão. Bom, esse é um C3 Tech, não é? Ele Exato. pode ser instalado tanto no computador, para você jogar os seus joguinhos no computador, quanto no videogame, não é isso, Robson? Exatamente, é um super brinde, olha que lindo. Não é nem um brinde, é um prêmio mesmo, Exato, né? A produção caprichou. E no dia 30 tem outro prêmio todo especial para você que está participando do Sociedade de Questão. Dia 30, no oferecimento da Couro Interiores, 100% couro, uma poltrona do papai. Olha que linda, maravilhosa. Você pode participar com a gente e concorrer também a esse super brinde no dia 30 do mês de julho. Tem que ligar. Mesmo. Tem que ligar e participar. Quem sabe você ganha e já começa o mês do Dia dos Pais dando esse lindo presente para o seu pai, né? Bom demais? Então, 8401-0508 é o telefone que você liga para participar. E no Sociedade em Questão de hoje, nós vamos falar sobre a educação dos filhos, do nascimento até a fase adulta. E sobre política, a candidata à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos, fala sobre os projetos para a nossa capital. E para encerrar a noite, a banda Filé Carioca mostra um pouquinho do seu trabalho. Tudo isso, é claro, no Sociedade em Questão, que já está no ar. Já estamos de volta com Sociedade em Questão pela Fonte TV ao vivo, convidando você para ligar mais uma vez, 84010508 e responder a nossa pergunta pesquisa. A educação dos filhos começa quando a criança ainda está sendo gerada? Sim ou não? Valendo para você brindes. No final do programa de hoje tem esse super prêmio que aparece na tua tela. É o C3 Tech para você usar no computador ou no videogame, né? Muito bom. E também no dia 30 temos para você essa linda poltrona do papai. Mês de agosto é dia do mês dos pais. Você pode ganhar ela no dia 30 também. 84010508 pelo e-mail sociedadequestão@redefonte.com e pelo Twitter @Sociedade em Questão. Nós vamos começar falando sobre um assunto importante, né? Educação dos filhos. Como educá-los para que sejam pessoas bem-sucedidas? É o que nós vamos falar agora com a psicóloga Keila Mendes, que já está aqui. Doutora Keila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Queremos agradecer a presença também do pastor Edson Cândido Ribeiro, né? Ele que atua no departamento de casais da Igreja Fonte da Vida. Pastor Edson, bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. E uma boa noite também para Maria Lúcia Gonçalves Fernandes, ela que é psicopedagoga. Boa noite, doutora. Bom, é um assunto, como o Robson disse, muito importante, principalmente na situação nos dias atuais em que a gente vive, a educação dos filhos. Repensar tudo isso é de extrema importância e é o que a Sociedade em Questão sempre traz para você e para toda a sua família. A gente levar discussões que outras emissoras não levam, que outros veículos de comunicação não levam e principalmente contando com a sua participação. Então você que quer participar, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta,
3254-1079. Você liga e fala ao vivo com a gente. Ou então, como o Robson falou também, pelo e-mail sociedadeemquestão@redefonte.com ou pelo Twitter, Sociedade em Questão. Vou começar pela Maria Lúcia, ela é psicopedagoga. Eu queria falar um pouquinho desse início, Maria Lúcia, porque a gente tem todo o planejamento de um casal que se casa e aí a gente está pensando numa família que se projetou para ter um filho, né? Se coloca numa situação nesse momento, hoje em dia, de que a mãe não está e não tem como, muitas vezes, ficar à disposição do filho, porque tem que trabalhar também. E aí tem aquelas famosas babás ou as creches. Colocar a criança desde o início, desde pequenininha, com uma babá ou na creche, é prejudicial? Bom, vamos começar pensando no que é essa criança na família, antes de começar a pensar na educação da criança. A criança, antes mesmo de chegar no mundo, é uma projeção. Recebe projeção dos pais, da família, tem todo um contexto. Então, ao receber essa criança, ela é uma criança imaginária. Ela já vem cheia de fantasias por esses pais. Então, nós temos que pensar qual é a educação que esses pais vão dar. Eles pensaram nisso, planejaram qual é a educação que vai ser dada a essa criança? Antes de pensar na creche e na babá, já foi discutido os motivos que levam a isso? Nós sabemos que hoje as mães são extremamente ocupadas, as mulheres de forma geral. Então, não podemos julgar que colocar numa creche é algo prejudicial. O que a gente precisa pensar é na qualidade que a criança vai ter de se desenvolver bem dentro dessa creche, dessa instituição, com essa babá. Qual é o subsídio que ela vai ter para esse desenvolvimento? Mas existe uma idade que seria mais viável de fazer isso, ou menos dolorosa para os dois? Menos prejudicial. Olha, os primeiros 6 meses de vida são importantíssimos. O primeiro ano é o ano de descoberta da criança. Eu acho interessante que, nesse momento, ela possa estar com a família. Os pais acompanharem o seu desenvolvimento. Muitas vezes, em processo de anamnese, quando a gente pergunta sobre o desenvolvimento inicial, as aprendizagens, às vezes as mães não sabem, porque elas trabalharam tanto e não tiveram esse acompanhamento. Então, é prejudicial, não é questão só de ser prejudicial, é uma perda que não volta mais. Então, é necessário pensar sobre isso. O que eu vou propor para essa criança, como você disse, se ela for planejada, o que eu estou pensando para o desenvolvimento dela? Certo. Agora eu vou perguntar para a doutora Keila, né? Ajuda de terceiros, doutora Keila. Por exemplo, avós na educação dos filhos, também é prejudicial ou não? Olha, os avós, o amor, a família, nunca é prejudicial. O que a gente tem que estar pensando é quem é realmente responsável por essa criança. Será que esses pais estão assumindo o seu papel? Será que esses pais estão realmente fazendo o papel de pais na educação, no dia a dia? Ou será que eles estão passando isso para os avós? O que não deve acontecer é delegar responsabilidades e os pais fugirem do que deveria ser feito por eles. Então, a gente precisa ressaltar que a família é muito importante, que estar com os avós pode ser muito importante, mas que esses pais precisam sim estar atentos, esses pais precisam sim exercer o papel deles na vida dessa criança. Pastor, o senhor, como já atua no departamento de casais, das famílias da Igreja Fonte da Vida, esse momento do primeiro filho, que normalmente que é o mais difícil, é todo esse início, né, toda essa responsabilidade, os pais têm muitas dúvidas nessa educação dos filhos? Olha, com certeza, como foi dito pelas nossas psicopedagogas, eu creio que há um viés muito importante a ser observado. O primeiro deles é o que disse a doutora Maria Lúcia. Eu acho que precisa ter um preparo. E lá na igreja existe um departamento que cuida desse preparo. Então lá a pessoa, ao projetar esse casamento, ao pensar nessa vida a dois, ele passa por um curso de noiva, onde ele é orientado e etc. O que isso não significa que a pessoa chega 100% preparado, né, para ter um filho. E essa é uma das preocupações, né? Até que ponto esses casais estão preparados para ter esse filho? Até que ponto essas famílias hoje estão preparadas para ter um filho? Né? Como bem disse a nossa doutora, será que vai ter o filho para deixar na mão dos avós? Será que os pais estão
preparados realmente para assumir esse papel. E eu acho que nesse período mais tenro da criança, ela deve estar próxima dos pais. Se a gente analisar o viés espiritual, a gente percebe que há alguns exageros, né? As pessoas, umas deixam de lado a preocupação com o espiritual e outras já começam desde mais cedo a estar orando, a estar falando com essa criança, e eu creio que isso transmite amor, transmite carinho, né? Eu acho. É interessante até isso, porque eu queria até falar sobre essa questão com a doutora Keila. A educação, que a gente está falando aqui da educação dos filhos, da criação de filhos. A educação dos filhos começa desde quando ele é bebê ou não? Olha, quando nós falamos de educação, nós falamos de todo esse processo de aprendizado, de ensinamento, né? Na gestação, quando a mãe se preocupa em estar ali, em estar conversando com esse bebê, em estar formando vínculo, eu acredito sim que isso venha a interferir na educação. Esse vínculo formado desde a gestação é algo que pode ser muito positivo na educação dessa criança. E a educação é um processo contínuo, não é algo que a gente coloca para a criança e é assimilado da noite para o dia. Então é algo que vai acontecendo no decorrer da vida. Certo, agora a doutora Maria Lúcia responde para a gente aqui, em relação ao peso da educação dos filhos na família, na escola, é um peso muito grande para fazer isso? É um peso muito grande. A família é o primeiro modelo de identificação dessa criança, segundo a escola. Então, a família traz toda a bagagem que a criança precisa. Porque, como nós começamos falando, deixar a babá, deixar com a creche, mas quem é que passa os valores? É deles ou os nossos? É possível a criança, então, adquirir valores, por exemplo, daqueles que ficam com a babá? Sim. Pegar todos os valores dela e sair do âmbito familiar? Exatamente. Qual é o valor que você passa? Deixar com a babá não quer dizer que ela vai ter só os valores da babá, mas a qualidade do relacionamento com a família é primordial. Aí a gente toca num assunto que hoje em dia a gente tem discutido muito, principalmente pelo fato de que a gente tem visto assustadoramente, de uma forma muito crescente, crianças cada vez mais novas entrando no mundo das drogas e do crime. E aí a gente vai ver onde estão os pais, né? E o que a gente percebe é que os pais não estão fazendo o papel de pais, estão delegando essa responsabilidade muitas vezes para as escolas, né? E é aquela criança que muitas vezes, como a gente estava falando de uma família que foi planejada, né? Teve o curso de noivos, se casaram, planejaram a criança, mas a gente sabe que a maioria não é assim, né? A maioria, infelizmente, não é assim. E as crianças vão nascendo. Muita gente não tem esse planejamento familiar e deixa essa responsabilidade com as escolas, não é isso? Exatamente. A escola hoje está se tornando, além do ambiente de ensino, de valores, de hábitos de higiene, de socialização, tudo está ficando dentro da escola. A família está delegando a sua função para a escola. A escola tem a sua função já, ensinar. E dentro dessa função está se trazendo ainda outras que deveria ser primeiramente da família. E a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive com o senhor, pastor, a respeito dessa participação da esposa, né, também nisso. Porque tem uma pessoa para participar ao vivo por telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Sueli. Sueli, você fala de onde? Falo aqui do Jardim Luz de Aparecida. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. Qual a sua pergunta ou sua opinião? Não, a minha opinião é o seguinte, a respeito das crianças, da educação hoje, eu acho que os pais estão deixando muito a desejar. Por quê? A vaidade em primeiro lugar da mulher. Muitas vezes ela deixa com a avó a educação porque ela quer ir para o salão, ela quer fazer uma plástica, ela está mais preocupada com a beleza. E com a avó para dar educação, para dar o carinho e a educação. E as escolas também. Então, eu acho que os pais estão deixando muito a desejar em relação à educação dos filhos. Por isso que os filhos estão no caminho que estão, né? Que é a droga, a falta de amor com os pais, a falta de amor com o próximo. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. E como ela disse, essa falta, da presença dos pais, né? A gente, há alguns anos atrás, a gente tinha que a esposa, ela ficava dentro de casa para cuidar dos filhos, é a dona de casa, né? Mas hoje em dia isso é praticamente impossível de acontecer, são raras, são exceções. Essa saída da esposa, da mãe, de dentro de casa, também para trabalhar, pode ter esse resultado também? Olha, com certeza. Na sociedade que nós vivemos,
Outro dia a imprensa mostrou uma mãe que ela saía juntamente com o pai para o trabalho e deixava os 2 filhos só em casa, por falta de vaga em creche. Imagina essa criança, o ambiente que ela vai estar sendo formada, né? É praticamente vendo desenho, vendo TV. A televisão é que vai educar. A televisão é que vai participar dessa formação. Então, com certeza, a sociedade moderna tem essa influência. Eu vi essa nossa participante dizendo que às vezes a mulher está mais preocupada com a sua beleza do que com a educação dos filhos. Nem sempre é assim. Às vezes, para manter o lar, é preciso que os 2 saiam para o trabalho. E isso tem uma influência decisiva na formação dos filhos. Olhando para esse lado, eu creio que a doutora vai falar, mas o que acontece? Qual que é o reflexo disso? É uma mãe ausente, um pai ausente, e ele tenta suprir essa ausência ao chegar do trabalho com alguma coisa que às vezes vai passar do limite, né? E tem uma revista dessa nossa de circulação nacional que trouxe algumas orientações, e ela dizia o seguinte, que a mãe, para gratificar o filho, para suprir aquela ausência, ela estava gratificando com comida, levando para fast food, etc, etc. Ou seja, os valores que deveria ser passado no momento adequado, não era passado, consequentemente a educação fica falha, né? Ela fica deficiente. Mas é consequência de uma sociedade. Pode ser mudado isso? Pode. Eu creio que a igreja tem um papel importante nisso. Nós costumamos dizer o seguinte, que quando a criança ela vê no pai, na mãe, uma formação religiosa adequada e ela acompanha, ela acaba assimilando esses princípios. De qualquer forma, é deficitário, né? Por você não ter a mãe ali próximo, como tinha no passado. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Aqui é o João Alves. João Alves, você fala de onde? Cidade Jardim. Tá ótimo. Qual a sua opinião, a sua pergunta? Você, repórter, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Maria Lúcia. Sim, fica à vontade. Doutora Maria Lúcia, eu participando do debate de vocês e quero transmitir para a senhora, eu fico muito preocupado com os tipos de reportagem que tem havido em certas televisões, certo? Sobre criação. Esses dias mesmo eu assisti um cidadão dizendo que o pai estava de mal com o filho. Inclusive até esse filho foi assassinado, certo? Que eu fico encabulado. Um pai ter um filho e depois ele talvez uma discussão, qualquer coisa, o pai ficar de mal com o filho. Então por que esse pai não procurou a igreja? Caiu a ligação dele. João Alves, o nome dele? Isso. Boa noite, João. Eu concordo plenamente com você. Também acho que são atitudes que talvez ele não esteja preparado. Nós estamos falando muito de pais, mas eu vejo assim, vamos pensar um pouquinho sobre os pais agora e não sobre as crianças. Muitos pais não estão preparados mesmo para ser pais. Às vezes, a criança vem no momento que ele não está preparado. Às vezes, tantas coisas acontecem, né? Que os pais não têm esse discernimento. Concordo com você que eu acho que um pai não pode virar as costas para o filho em momento algum. Isso é uma questão inaceitável, porque é uma parte sua e é para a vida toda. Não é só algo que você fez, é um ser que veio, é um pedacinho de você e é para a vida toda, não importa a idade. Então, é a criatura que a gente mais ama. Não dá para virar as costas, é a única pessoa que eu vejo em forma de amor, que a gente não tem como julgar. A partir do momento que a gente julga as pessoas, eu já acho errado. Agora, julgar um filho, ele está vindo de um pressuposto que foi você que educou, você que passou os seus conceitos e você está colhendo aquilo que você deu. Então, eu acho que tem que repensar juntos, acolher e tentar reverter a situação. Porque os filhos erram, mas os pais também erram. Pastor Edson citou um assunto interessante sobre levar filho para o fast food, até para tentar cuidar de uma certa carícia. Vou falar sobre esse assunto depois, que tem mais um telespectador para falar com a gente. Alô, boa noite. Boa noite. O que eu falo? Luzimar. Você fala de onde? Jardim América. A sua participação, sua pergunta? É o seguinte, gostaria de perguntar para os doutores aí, porque hoje eu acho que a gente anda, parece que o modismo é criar filho com manual.
Tem muitos livros aí, muitas pessoas ensinando a criar filhos, não sei nem se eles criaram também. E a realidade deles talvez é outra, diferente da gente. Eu, por exemplo, faço uma coisa que na maioria acha aqui, dos manuais, acha que é errado. Eu tenho um menino de 1 ano e 2 meses e trouxe ele para dormir na cama comigo. Eu levantava 70 vezes para ir lá vê-lo. Eu falei, vem cá, dormir com o papai aqui, mas a mamãe que é muito melhor. Eu dormi com meu pai e minha mãe, a gente é muito apegado, gosto de abraço, de cafuné, hoje parece que é um para um lado ou para o outro. Tem meu irmão que foi pai, você falou de pai novo, ele foi pai aos 20 anos. E tem uma relação muito boa com os filhos, que eu acho que às vezes também peca, porque hoje em dia, em razão de ter que dar a liberdade, o pai pede esse limite, parece que o filho e pai não há uma diferença. Eu acho que há uma diferença, por mais que tenha essa amizade, tem que ter diferença. Meu irmão, por exemplo, graças a Deus conseguiu isso. Ele é muito amigo dos filhos, mas ele é pai. Na hora que ele brincar, ele rola pelo chão, minha cunhada fala, não, vai quebrar até os móveis de uma hora. Ele brinca, tudo, mais os 2 filhos, um pré-adolescente e um já adolescente mesmo. Mas, no entanto, ele consegue impor autoridade de pai quando ele quer. Né? E a gente acha hoje em dia, não estou defendendo nada de quem bate no filho, mas um filho um pai não pode dar uma palmada num filho, mas ao mesmo tempo a rotão pode matar, que a sociedade agradece quando matou um bandido. Então eu acho que a gente tem que pensar muito bem nesse limite que a gente impõe para o filho tem que estar sob a autoridade dos pais, né? E também cada um se adequa à criação do seu filho, à história da família, a autoridade do pai e a personalidade do filho. Ótimo. Obrigada pela sua participação. Alguém quer comentar? Bom, ele trouxe para a gente várias informações, né? Primeiramente, ele falou sobre a questão do limite, isso realmente é muito importante, né? Ele nos ressalta a questão de pais quererem ser amigos dos filhos. Isso é algo assim meio perigoso, né? A gente precisa sim de uma relação de confiança entre pais e filhos, a gente precisa sim de uma relação que tenha uma certa amizade, mas o que não deve acontecer é que tem muito pai, muita mãe hoje confundindo o papel de amigo. Não é papel do amigo educar o seu filho, não é o papel do amigo educar a sua filha. Isso é papel do papai, isso é papel da mamãe. Então, é mais uma vez a inversão de valores, é passar para o outro uma obrigação, uma responsabilidade que é sua, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão de confundir paternidade com amizade. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar. Se você quiser ligar e participar, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião, 3254-1079. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? Eu sou o Francisco Martins, aqui do Jardim do Lança. Tá ótimo, Francisco. Qual a sua pergunta ou se você quer dar a sua opinião? A minha... É porque, na verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida, assim, a respeito, assim, de criança. Porque eu tenho uma filha de 2 anos e ela, assim, queria saber da doutora Maria Lúcia o que devemos fazer quando a criança tem birra ou se ela tem alguma sugestão, assim, para nós. Tá ótimo. Para falar da birra. A birra é algo extremamente normal das crianças. É a fase que elas estão se colocando no mundo, de defender aquilo que elas querem. O que a gente tem que entender é o motivo da birra, o tempo que dura isso. A sua colocação diante da birra, a sua postura diante disso é que vai determinar o tempo que vai durar isso. Ceder às birras não é fácil, mas também não é legal. Agora, se ceder demais a essas birras, vai ter birra por muito tempo. Mas é extremamente normal a criança dar birra. Tem um período para que isso aconteça. É da fase e é da criança. A gente não pode tirar delas isso. É determinar aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode. Quando você disser não, cumpra esse não até o fim. Tá? Não dá para ficar voltando atrás, porque isso só prolonga esse processo. E aí fica difícil, né? Eu acho que até ele deve ter essa dúvida, porque a gente vê diversas vezes, a gente está andando no shopping, no supermercado, em um local público, a criança resolve que ela quer alguma coisa e ela quer. E ela quer mesmo. E geralmente nos lugares mais movimentados. Te passa vergonha demais.
E o que fazer nesse momento? Os pais devem deixar a criança lá. Eu já vi gente, vira as costas e vai embora, finge que está indo embora, e outros que ficam lá e que bate, briga e puxa e arrasta pelo chão, o que faz? Nesses casos, provavelmente, às vezes pode ser crianças de 5, 6 anos, já passaram dessa fase. Se elas estão ainda com esse comportamento, é porque foram reforçadas. Então, isso é um comportamento que em casa ela deve apresentar e consegue aquilo que ela quer. Então, em ambientes públicos é uma forma fácil de se conseguir o que quer. Esse comportamento tem que ser retirado já em casa, logo no começo. Vai ter essa fase, 3, 4 anos, extremamente normal. A partir disso, mas mesmo nessa fase de 3, 4 anos, comece a negociação, comece a mostrar o porquê e o porquê não pode. Fica mais fácil conversando do que depois querer punir só porque está em público. Tá ótimo. Olha só, tem mais um telespectador para falar com a gente aqui, Mariana. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Dilson Pereira, do Estrela d'Alva, Goiânia. Seja muito bem-vindo à Sociedade de Questão. Sua participação pode registrar. Boa noite aos apresentadores e aos convidados. Bom, eu estou vendo a educação dos filhos começa quando a criança está sendo gerada. Eu concordo, começa assim. Eu sou casado, tenho um filho, uma filha. A mãe da minha filha morreu, faleceu, Deus a levou um tempo desse, ela já estava congregando na igreja e ela agora está morando com seus padrinhos. Aí eu pergunto a vocês aí, ela tem 14 anos, ela tem direito de escolher ficar com os padrinhos, com o vô, com a avó, ou eu tenho o direito de trazer ela para morar comigo, ou ela tem essa escolha de conviver com as pessoas, que ela está mais tempo, conviveu pouco tempo comigo. Tá ótimo. Acho que aquele é mais indicado. Aí a gente pode falar a respeito do que seria melhor para a criança. Agora, judicialmente, aí é outra questão, né? É bom a gente ficar atento. Isso até traz um pouco do que o telespectador anterior tinha falado. Nós não viemos com manual de instrução. Não adianta a gente ver por aí livros de que deve fazer assim ou daquela outra forma que vai dar certo. Nesse caso, uma adolescente, ela já tem 14 anos, é necessário se conversar com ela, avaliar o caso, ver como é que ela está, o que vai ser melhor para ela, o que vai trazer menos traumas, menos problemas, né? Porque às vezes a gente diz, olha, ela deve morar com o pai ou ela deve permanecer com esses avós, mas nós não estamos junto com essa adolescente para saber o que está acontecendo com ela, como que ela está se sentindo, qual é a educação que ela está recebendo com esses avós. A gente não sabe a idade desses avós, se eles são saudáveis, se eles têm condições para estar acompanhando essa adolescente, se esse pai, ao trazê-la, se ele vai ter condições de lidar com essa realidade, né? Então, eu indico que ele esteja conversando com essa filha, que ele esteja vendo em família, conversando com esses avós, porque esse vínculo também não pode ser afetado, né? E entrar numa negociação em família. Eu acredito que isso seja o ideal, seja mais ajustado. Mariana, eu queria dar eu tenho observado o seguinte, a justiça tem decidido nesses casos a questão do valor emocional. Então, se ela está bem com os avós, com os tios, em casos judiciais, a justiça tem optado, tem decidido por deixá-la permanecer com os avós. Porque seria muito melhor para ela, né, para o crescimento, para a formação. Quanto à questão do nosso telespectador que falou do manual, ele falou, nem sei se são casados, se tem que se criar filhos, né? Eu gostaria de... Eu sou pai de 2 filhos e achei interessante quando ele falou que o irmão dele rola no chão com o filho, etc. Essa é uma questão interessante, né? Você ser um pai amigo e o filho entender o limite. Ele reconhecer em você a autoridade. E a igreja reforça isso, a igreja ensina isso. O pai é um sacerdote no lar. Então, é importante, eu com meus 2 filhos, nós somos amigos, nós conversamos todos os assuntos que eles têm dúvida relacionada à vida. São jovens hoje e eu não vejo nenhum problema. Então, eu acho assim que essa questão é uma questão que você começa lá na infância, como a doutora explicou. Você começa colocando os limites, né? Amar, muitas vezes, é dizer não. Você precisa dizer não para um filho para ele entender que aquele limite precisa ser posto. E lá, quando ele estiver mais adulto, ele vai entender isso, vai compreender. E ele não vai ultrapassar esse limite da autoridade do pai.
Então eu gostaria de dizer para ele que eu acho que isso aí não existe manual, né? Você vai dosar esse limite e você vai conduzir essa educação de forma que ele vai respeitar você como pai. Isso é interessante. Agora, é interessante até anteriormente, porque a gente teve várias pessoas para participantes. Se você quiser participar, só ligar 3254-1079. Sua participação é sempre bem-vinda. O senhor havia falado dessa questão, dessa falta, para suprir a falta dos pais dentro de casa. Muitos pais dão presentes, levam em restaurantes. Só que aí a gente tem um outro lado também, dos pais que não têm essa condição de fazer isso e ao chegar em casa, muito pelo contrário de levar alguma coisa, o que chega no ambiente familiar são brigas, são discussões, são os problemas do trabalho e do casal que é levado para os filhos, né? Aí essa questão, tanto do que o pastor Edson disse, desse compensar com presentes, e também essa falta dos pais levar os problemas para os filhos que estão em casa, tudo isso reflete de duas formas no adulto ou no adolescente que vai ser criado, né? Com certeza. É muito interessante isso que você está colocando, porque nós falamos muito da ausência dos pais e às vezes esses pais são ausentes dentro de casa, né? O que você acaba de colocar. Às vezes os pais vão para casa, levam os problemas do trabalho, levam todo esse estresse, tem brigas dentro do lar, tem discussões, e esse tempo em que esses pais estão com essa criança não é um tempo de qualidade, não é um tempo em que a família senta, em que a família conversa, em que os conflitos são resolvidos, né? Então a gente às vezes se preocupa muito com estar dentro de casa, com essa mãe estar junto com o filho, e às vezes estar dentro de casa não estar junto. Então a gente precisa estar pensando nisso, na qualidade do tempo que os pais estão com os filhos. É mais a questão da qualidade do que a quantidade. E aí é que muitas pessoas pecam na hora dessa criação dos filhos, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas tem mais gente para falar conosco, né, Robson? Exatamente, vamos ver quem está na linha para falar com a gente. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É Ivanildo Nato, da Cidade Jardim. Um abraço a todos da Cidade Jardim. A sua participação, sua pergunta aqui no Sociedade Questão. No pastor Edson, eu quero perguntar ao pastor o que ele tem para me falar sobre nós criarmos o nosso filho dentro da igreja. Qual a resposta, qual a resposta que ele me dá? É porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar nossos filhos, né, no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, não venha se distanciar, se desviar. O que ele me fala sobre isso? Pastor Edson. Boa noite. Olha, o que eu tenho de dizer é que esse é o princípio básico. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, diz o seguinte, que nós devemos ensinar os nossos filhos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, deve colocar a palavra como diadema. Então, meu querido, esse é o princípio básico. Na igreja que nós estamos, nós temos lá a geração da fonte, que a gente começa a ensinar essa criança, como o senhor disse, desde muito cedo. E aí tem a fase mais adulta, dos dogmas, e vai chegar até os nossos adolescentes e jovens. Eu creio que a igreja é sim algo muito importante. Agora eu gostaria de ressaltar que hoje, já foi dito aqui anteriormente, mas eu quero voltar a falar sobre a questão de que as famílias estão deixando a sua responsabilidade de educar os filhos e passando isso para a igreja e para a escola, o que não é legal. A igreja vai sim reforçar esses valores, mas o que nós vivemos hoje é muito mais uma falta de uma ausência de valores, de princípios, do que outras coisas. Mas a igreja, ela reforça sim, ela ajuda e ela é uma bênção. Se há alguém que pensa em criar filhos sem uma formação religiosa nos dias de hoje, ele vai ter muita dificuldade. Certo. Agora eu quero perguntar para a doutora Maria Lúcia, ainda falando sobre liberdade. A liberdade em excesso de pais e filhos pode ser uma desestrutura dentro do relacionamento familiar, doutora? Ele não é uma desestrutura, mas é uma inversão de valores. Acaba se tornando o excesso do filho e a omissão do pai. Isso vem dentro dessa cultura, que hoje tudo muito rápido, nós queremos crianças extremamente inteligentes, aguçamos esse desenvolvimento delas muito cedo e depois não sabemos o que fazer com isso depois. É verdade.
Aí o que a gente traz? As crianças que perguntam demais, que sabem demais, que querem demais, e muitas vezes os pais não estão preparados para isso, aí vão se omitindo. E dentro dessa omissão as crianças vão criando liberdade. E tem os pais que, por não terem conhecimento, vamos colocar de uma forma geral, acabam dando aquilo que eles podem às crianças. E geram isso uma forma contrária daquilo que a gente espera. Porque elas ganham liberdade, espaço, tempo ocioso, tempo de descoberta, e que às vezes os pais não dão conta de acompanhar isso. Isso prejudica então no relacionamento? 100%. Porque as crianças acabam o quê? Descobrindo precocemente uma vida social que os pais muitas vezes não têm condições de acompanhá-la. Um exemplo muito claro disso é o acesso das crianças à internet. Começa pela falta de limite deles, pelo tempo de acesso e a omissão dos pais em acompanhar. Não é proibir, é acompanhar. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite? Boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? É a Selma, do Jardim Forte. Selma? Selma. Tá, Selma. Pode falar. Eu queria estar fazendo a pergunta para a doutora, porque eu tenho uma sobrinha, ela tem aos 4 anos de idade, mas a mãe dela tem muita dificuldade com ela. Ela é super agressiva com a mãe dela. O comportamento dela, a birra dura muito. Eu queria saber assim, se ela deve procurar ajuda médica ou conversar, o que ela poderia estar fazendo nesse caso da filha dela. Bom, como a Keila já falou, né, nós não temos um manual. Então, precisamos conhecer um pouquinho da história dessa criança. Se ela tem apenas 4 anos com esse comportamento, nós podemos supor muitas coisas. Essa rebeldia, talvez ela esteja querendo trazer alguma coisa que não está bem para ela, alguma insatisfação. É uma forma que as crianças têm de se mostrar. Nem sempre a agressividade, rebeldia é uma coisa negativa. Nós temos que saber como interpretar isso. Crianças caladas demais, quietinhas demais, nem sempre quer dizer que são crianças saudáveis. O que nós precisamos é entender o que essa criança está querendo dizer com isso. Se você quer uma indicação do que fazer, talvez uma avaliação psicopedagógica ou psicológica sobre o que está acontecendo pode ser uma dica de descobrir o que ela está querendo dizer com isso tudo. Qual é a insatisfação dela? Tá ótimo. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, mas você pode continuar ligando para participar da nossa enquete, também para participar ao vivo conosco. A gente vai falar no próximo bloco sobre os reflexos dessa educação que tem sido passada, dessa falta da presença constante dos pais dentro da família, na educação dos filhos e no adulto e no adolescente que estão sendo criados e formados hoje. Não saia daí. Até já. E já estamos de volta com Sociedade Questão, mais uma vez debatendo esse tema sobre pais e filhos, família, enfim. Fique com a gente, tem muito mais informação aqui para você. E olha só, prêmio continua, a promoção continua, você participando da nossa enquete 84010508 e respondendo. A educação dos filhos começa quando a criança ainda está sendo gerada? Sim ou não? Você ligando e participando está valendo no final do programa de hoje a esse super prêmio. Olha só que maravilha. Esse é o C3 Tech para você brincar. Para você que gosta de videogame, está falando sobre filhos, tem filho em casa ou você mesmo gosta, pode colocar na TV e também no videogame. Olha que joia. Brinca que é uma beleza. No computador também funciona que é joia. No final do programa, esse prêmio para você. E no dia 30, que é mês de agosto, é mês dos pais, tem essa super poltrona do papai 100% couro no oferecimento da Couro Interiores. É 100% couro, lembrando que ela deita, ela estica, parece aquele filme Transformers, né, Mariana? É excelente essa poltrona, muito legal.
84010508, você ligando e participando de Sociedade em Questão. Essa foi ótima, Transformers. É muito jóia essa poltrona. É porque ela deita, né? Ela levanta os pés eu e já você brinquei pode com ficar... ela ali, você não está entendendo o negócio. E ela é retrátil, ela deixa a pessoa bem confortável, mas essa foi ótima, foi maravilhosa. Voltando então no nosso assunto aqui, que a gente estava falando sobre, estamos falando na realidade sobre educação e criação dos filhos, 3254-1079. Ligue, participe, faça a sua pergunta, que a gente vai tentar responder aqui. Como a gente disse, as doutoras e o pastor, a gente não tem um manual, mas a gente quer tentar ajudar você a lidar com as suas dificuldades, com as suas limitações na criação dos filhos, que hoje em dia está muito difícil. Criar filhos hoje está difícil, né, pastor? Eu acho que você mesmo disse aí, não existe um manual para criar filho. Mas existem princípios que devem ser observados. Então, hoje o pai, nós temos dois extremos na sociedade. Temos um pai extremamente rígido, em que o filho não pode se colocar, não tem liberdade, e temos aquele que não está nem aí, que não importa. Então, criar filho realmente nunca foi tão fácil, mas nós temos pessoas que estão nos extremos. O ideal seria o equilíbrio, seria que essas pessoas estivessem observando, né, os princípios, colocando isso e ensinando a criança até ela chegar na sua fase de ter uma compreensão maior do que é certo e do que é errado. Foi falado aqui agora há pouco sobre birra, né? A birra, a criança muitas vezes ela está fazendo aquilo, é uma resposta, como diz a doutora, é uma resposta de algum sentimento. Isso é fácil de compreender por um pai novo, uma pessoa inexperiente? De forma alguma, né? Então, eu creio que não é fácil, mas é possível, Mariana, você criar uma família abençoada hoje. Você estiver na igreja, lá na Fonte da Vida, a igreja que nós servimos, nós temos lá uma estrutura muito importante e muito, assim, completa para te ajudar na educação do seu filho. Se você precisar, né, nós temos lá uma estrutura para te ajudar desde da criança muito nova até o jovem. E quem de nós não precisamos disso, né? Eu gostaria só de voltar àquele tema anterior, da ausência dos pais. A doutora se colocou muito bem, muitas vezes estar junto não significa que está presente, né? Mas o pai que trabalha, a mãe que trabalha, ele pode enfrentar essa dificuldade tirando um tempo de qualidade ao chegar do trabalho com esse filho, passando para ele valores, princípios. Outra situação que eu acho interessante, e eu vi agora um casal fazendo isso, o pai aproveita sempre o momento que ele pode estar com o filho, que é ir almoçar em casa e levar esse filho na escola. E nesse trajeto, nesse período, ele está conversando, ele está orientando. Então, nós temos que criar, né, os mecanismos, as estratégias para estar junto com nossos filhos e facilitar essa criação. De toda forma, não é fácil, mas é possível. Ótimo. Vamos ver quem vai participar agora por telefone conosco. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Maria. Maria, de onde você fala? De Goiânia. Qual bairro? Né, do bairro Cardoso. Tá ótimo, qual a sua pergunta? É que eu sempre penso sobre os filhos, assim, a criação dos filhos, eu tenho 6 filhos. Então eu bati muito nos meus filhos. Hoje experiência não pode bater, boa, né? Então eu bati muito nos meus filhos, eduquei, graças a Deus é 5 homens e uma mulher. E é bons filhos, graças a Deus, corrigi muito, mas fui muito amiga também dos meus filhos, sabe? Então eu penso hoje igual, tá muito difícil a criação dos filhos por conta disso, de não poder bater e não pode também, assim, não pode trabalhar, né? Meus filhos começaram a trabalhar com 12, 13 anos, trabalhar de carteira assinada, sabe? Nem por isso, por exemplo, né, falhou na saúde deles, nem nada, né? Mas então eu penso, hoje está muito difícil para os pais, que eu tenho meus netos, eu acho muito difícil para os meus filhos, criar os filhos deles, por conta disso, porque não pode bater, não pode trabalhar. Então, como que fica esses meninos? É porque eles têm, se você bater, eles têm medo, então não vai para a rua. Mas então, como não pode bater, eles saem para a rua e aí você vai falar, não obedece, né? Então é muito difícil. Eu fico pensando hoje, a criação de filho hoje está muito difícil. E mesmo eles falam assim, a autoridade mesmo fala assim, é culpa dos pais, é que os filhos estão desse jeito. Mas como? Que a gente pode educar os filhos, que você não pode
Porque se às vezes tem filho que educa sem bater, mas tem filho que não educa, né? Sem bater. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação. Você não estava concordando, né, Maria? Não, é polêmico a questão do bater e de não bater. A questão de trabalhar ou não trabalhar. Eu acho isso assuntos difíceis. Vamos pensar no contexto que nós pais e nossos pais vieram, né? De que eles trabalhavam muito cedo e vem formando essa questão de que o trabalho dignifica, e eu acho isso importante. É preciso bater, porque bater tem medo, como ela mesma falou. Maria, você falou uma coisa certa, a criança tem medo, mas ela não vai ter respeito por isso. Ela vai ter medo quando você estiver perto, mas ela pode fazer em dobro quando você estiver longe. Porque não é o medo que mobiliza, é o respeito. Quando a criança respeita, independente do lugar que ela estiver, ela sabe qual é o princípio que ela vai usar. Isso é mais importante. Então, eu fico pensando, tenho filhas, vou falar que nunca bati, já bati, e repenso isso sempre, porque como que a gente consegue levantar a mão para alguém tão pequeno, indefeso? Né? É muito estranho isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso tem um efeito imediato. Ele não vai fazer, até por medo. Mas o que ele não vai fazer na minha frente? Como vai ser a ação dele quando eu não estiver na frente? Tá ótimo. Agora, essa questão que a gente até estava conversando no intervalo, e a gente vai levantar essa discussão agora. Esse relacionamento dos pais na criação dos filhos e a autoridade de cada um nessa criação dos filhos. Porque muitas vezes, como a pastora a gente estava conversando, o pai às vezes é muito bravo e a mãe é mais tranquila. Às vezes a mãe é muito brava e o pai é que vai mediando as coisas. Essa diferença é preciso ter, e até que ponto isso é prejudicial ou não? Olha, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente percebe que acontece muito nas famílias o papel do bonzinho, né? Tem, às vezes, a mamãe que é a brava, ou o papai que é o bravo, e o outro é o bonzinho. Ser bonzinho, às vezes, é muito fácil, né? Ser omisso, não assumir a responsabilidade, não participar, não dizer não, dar para o filho tudo aquilo que ele quer. Ter esse papel na vida do filho, às vezes é mais cômodo, mas e o resultado disso? Como é que fica? Como é que fica essa criança que não começa a ouvir não do pai e da mãe desde cedo? Será que o mundo lá fora sempre vai nos dizer sim? Será que nós não vamos passar por frustrações, né, na nossa vida adulta? E como é que vai ser? Se a gente não começa a lidar com essas frustrações desde muito cedo, na nossa educação, dentro da nossa casa, como que a gente vai lidar com frustração quando a gente crescer? Como que esse adolescente vai lidar com frustração? Nós vimos algo muito triste essa semana, aquela questão do adolescente que matou um outro adolescente na locadora, e a justificativa dele é porque ele queria R$1.000 para comprar uma moto, né? Então, a forma que esse adolescente lida com frustração, ele quer uma moto, ele não tem dinheiro para comprar, ele vai lá, mata um outro adolescente por causa de R$1.000. Será que é tão bom assim não dizer não para o filho, não impor limite para esse filho? Até que ponto isso vai? E ressaltando e complementando o que a senhora disse, esse adolescente de 17 anos, ele já era a quarta vez em que ele cometia um crime. Primeira vez que matou alguém, mas já era a quarta vez que ele era preso. E a gente viu nas imagens que o comportamento dele se justificava pelo comportamento dos pais, que os pais tiveram no momento em que ele foi preso. São pessoas agressivas, pessoas que não respeitam os limites, nem as autoridades e nem o outro. E aí é que a gente vê, e é até o que eu queria levantar, essa questão de reproduzir tudo isso também. Porque muitas vezes, como a nossa telespectadora anteriormente falou, eu bati nos meus filhos, meus filhos trabalhavam, e a vida inteira. Tem gente que apanhou a vida inteira dos pais. E aí ela acha que para educar os filhos ela tem que ser da mesma forma. Vou reproduzir porque deu certo comigo, porque eu não virei bandido, né? Mas só que talvez emocionalmente, psicologicamente, aquilo abalou de alguma forma, né? Reproduzir isso é uma constante nessa educação, né? Eu acho que de tudo que nós estamos colocando desde o começo, nós viemos com as projeções,
desde o nascimento. Depois nós passamos pela identificação com os pais ou com o modelo na escola. E aí a gente chega na parte mais adulta, quase, que é a repetição. Nós vamos repetir de alguma forma tudo aquilo que nós vivenciamos. Pode ser de forma positiva, repetindo aquilo que os nossos pais fizeram de forma legal, ou pode ser de forma negativa, vamos reproduzir ao contrário. Então, quem apanhou, teve sua educação baseada em apanhar, cresceu, tornou-se uma pessoa e quer passar isso para o filho, hoje a cultura é outra. Então, as crianças podem não aceitar isso de uma forma que seja educação, e sim agressão, como é colocado o tempo todo. E aí tornam-se o quê? Crianças agressivas, que vão reagir de forma agressiva para se livrar disso. Então, tem que se pensar exatamente qual é a sua atitude. A primeira pergunta do programa, né? A criança é educada ainda em gestação. Eu penso que a criança é educada no processo de formação dos pais, né? Porque vem deles essa educação. Ser rígido, ter uma mãe que é mais facilitadora, vem da educação dela. Ter um pai muito rígido, vem da educação dele. Será que eles conversaram sobre como educar esse filho ou não? Então, são duas culturas diferentes. Agora, para uma nova criança assimilar duas pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes e que talvez não foi conversado sobre isso. E uma época de vida diferente, né? Totalmente diferente dos dois. Então, assim, é muito mais complexo do que apenas a gente colocar pode, não pode, deve, não deve. Porque cada pessoa vai entender isso de uma forma. O que foi legal para um, pode não ser para o outro. O que funcionou com um filho, já não funciona com o filho, com o outro. É verdade. São casos totalmente diferentes. São totalmente, é um indivíduo, é único. Porque tem muita gente que fala, não, mas eu dei a mesma educação para os meus três filhos, mas cada um é de uma forma. Tem um que é mais tranquilo, tem outro que é mais revoltado, tem outro que é o meio termo, né? Porque o contexto histórico dos pais já estava diferente. O primeiro filho foi gerado de uma expectativa ou não, foi desejado ou não. O segundo já tem uma criança, já sabe toda a experiência, às vezes não quer errar tudo que errou com o primeiro. Vai e super protege, o segundo já causa outros tipos de problemas. Então, assim, é muito difícil essa questão. Pastor Edson, a gente falando sobre esse assunto do rapaz da locadora, do adolescente que matou outra adolescente. A primeira pergunta que eu quero saber é se isso veio do caráter dele. Afinal de contas, R$1.000 porque ele queria comprar uma moto, é justificado? O caráter dessa pessoa, neste caso, ela vem de berço? Posso dizer que o caráter de uma pessoa é formado através do berço até a fase adulta? Olha, eu creio que isso não se justifica em tempo nenhum, né? Mas eu vejo isso como a discussão anterior. Eu acho que a ausência de referência, a ausência de valores, né? Esse rapaz, qual foi a educação que ele recebeu? Será que alguém orientou ele que ele tinha que respeitar, né, o direito do próximo? Se ele tinha que ter um limite na vida dele, que a propriedade do outro não pertence? Então eu vejo como... a questão do caráter aí está deficiente, tá muito claro, né? A deficiência de caráter. Mas eu vejo que a falha foi na educação, né? A falha foi na educação. Hoje veiculou nos jornais de Goiânia uma criança de 3 anos, ela fugiu de um barraco onde ela morava. E os agentes que estiveram ali, eles tentaram convencer aquela criança para voltar para casa, e ela estava com dificuldade enorme. Chegando lá no barraco, tinha uma senhora de 26 anos com 6 filhos. Eu fico pensando aqui sobre a sua pergunta. Qual é a referência que essas 6 crianças terão? Ela tem uma avó, uma mãe. Essa mãe, com certeza, não tem nenhum preparo para educá-los. Essa criança dessa idade já está fugindo de casa, dadas as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. Qual será esse adulto amanhã, né? Então eu acho que está assim, muito clara essa questão da falta de referência, da falta de valores e a ausência mesmo da figura de pai e de mãe dentro do lar. E se a gente observar os princípios, os mandamentos de Deus, a Bíblia vai ensinar muito claramente que o pai é essa figura dos sacerdotes no lar. É o pai que cobre espiritualmente, é ele que ensina os valores do reino de Deus. E eu achei interessante o comentário da doutora, porque essa questão da falta do limite,
e o outro lado que nós vimos, um lado não tem limite, o outro lado é muito rigoroso, que foi a mãe que criou os filhos, né? Ela usou aí a palavra, ela bateu, né? Bater muitas vezes não significa espancar, né? Mas significa que ela usou um instrumento para causar medo, temor. E o futuro dessa pessoa? Vai ser uma pessoa deprimida? Vai ser uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar a vida? Vai ser uma pessoa acanhada? Isso acontecia. É como a Mariana disse, essa pessoa, quais as dores que ela traz por trás hoje? Será que isso não vai manifestar em forma de violência? Será que isso não vai se manifestar em forma, essas frustrações, como que elas vão se manifestar? E eu creio que nesse caso desse rapaz, está muito claro, né, que a falta de valores, você imagina, a pessoa por R$1.000 matar alguém. E até, eu queria até falar sobre essa questão, que já era uma dúvida minha. A gente vê muito, e isso não é, ou talvez não seja uma regra, porque a gente tem muitas mães que criam seus filhos sozinhos e dá certo. Mas a gente percebe que os filhos que são criados com pais separados têm uma dificuldade, apresentam uma dificuldade em algum momento, seja em questão de violência, seja em questão emocional, seja em diversas situações. Cada um vai ter uma deficiência, ou um problema, ou uma dificuldade. Isso realmente existe? Não é regra, mas a maioria apresenta. Apresenta por quê? São duas casas. Quando os pais já moram na mesma casa, já existe duas culturas, duas casas diferentes, onde a mãe vai ter que tomar, geralmente, a frente da situação, sendo ela agora que vai passar regras, que vai ser aquela que vai cobrar, aquela que vai ensinar. E quando vai para a casa do pai, o que acontece? Ele passa pouco tempo com a criança, ele vai suprir com tudo que ela precisar. E às vezes nem tem essa presença do pai também. Exato. Então fica muito a critério do que a gente pode esperar dos dois, enquanto pessoas. Qual é a consciência que eles têm de educar uma criança? Porque não é suprir e não é só colocar regras, mas quais são as necessidades que as crianças têm para um bom desenvolvimento. Tá ótimo. A gente está com um tempo estouradíssimo, gostaria muito de agradecer a todos. Doutora Keila, obrigada pela presença, viu, pelos esclarecimentos. Eu quem agradeço. Boa obrigada noite. Também, pastor Edson, obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas também, né, de experiência. Nós que agradecemos, e a Igreja Fonte da Vida, você que participou, que tem dificuldade na criação dos seus filhos, está com as portas abertas para receber você. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Maria Lúcia também. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá ótimo. Ok, o Sociedade Questão volta daqui a pouco, não sai daí. A educação dos filhos começa quando a criança ainda está sendo gerada? Sim ou não? É a pergunta pesquisa do Sociedade Questão de hoje. Você liga no 84010508 para concorrer a esse super videogame aí. Olha só, pode colocar no PlayStation, pode colocar também no computador, valendo para você o C3 Tech 84010508. E no dia 30 do mês de julho, para entrar agosto já, dá um presentão para o papai, essa linda poltrona 100% couro, no oferecimento da Couro Interiores, né? Para você que quer adquirir mais rápido, né? Não quer esperar até o dia 30 o sorteio, passa na Couro Interiores. Parcela para você em umas condições facilitadas e você vai adquirir um produto excepcional. E agora no Sociedade Questão nós vamos falar sobre política. Começa hoje a série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Os candidatos terão 20 minutos para falar sobre os projetos para a nossa capital. E a nossa entrevistada de hoje é Isaura Lemos, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Isaura, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos que estão nos vendo. E é uma satisfação estar aqui hoje para apresentar as nossas propostas. Afinal, o eleitor tem que prestar muita atenção, porque eu acho que o voto consciente que é o mais importante. Bom, e nesse pleito, né, para candidatura para a Prefeitura de Goiânia, nós temos 8 candidatos, então a população tem muita gente para ouvir, muita gente para escolher.
Foi um desafio encarar essa candidatura à Prefeitura de Goiânia? Foi um desafio, mas o meu partido, o PCdoB, já estava com essa vontade política de se apresentar com a nossa própria cara, com nossas próprias propostas, porque as eleições em 2 turnos, ela propicia isso, né? Ela propicia que cada partido possa se apresentar e depois vamos ver no segundo turno o que dará como resultado. Mas o mais importante é que cada candidatura, embora possa defender as mesmas coisas, nós temos que ver a trajetória política dos candidatos. A política é uma área que eu gosto muito, né? Eu já quero começar perguntando para você, Isaura, como é que vai ser a sua campanha eleitoral para esse pleito agora de 2012? Olha, minha campanha já começou, já está nas ruas. Nós fizemos o lançamento na sexta-feira pela manhã, na Praça do Bandeirante, que é uma praça simbólica, né, de várias movimentações sociais, em todas as fases da vida política de Goiânia. E depois já estivemos na 24 de outubro, andando ali no comércio da 24 de outubro, e estamos fazendo uma campanha mesmo de contato com a população. Nós consideramos que isso é o mais importante. A população quer também se manifestar, quer fazer perguntas, então é bom que a gente esteja mais acessível para poder fazer com que ela participe do pleito, porque realmente às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, mas o que decide a vida de todos é a política, né? Se os preços dos impostos são altos, se o serviço de saúde não está indo bem, se o transporte não está indo bem, quem decide tudo isso é a administração e é a política. Bom, está mais difícil e deve ser mais difícil hoje conquistar o voto do eleitor diante de tantos problemas, de tantas frustrações, principalmente que o eleitor goiano teve nos últimos tempos. Os candidatos, e a senhora vê que vai ser mais difícil conquistar esse eleitor? Olha, para nós, por exemplo, no meu caso, eu estou no meu 4º mandato de deputada, né? Tenho uma vida intensa de movimento popular, movimento na área de moradia, de melhoria do transporte, então eu já tenho assim, uma certa intimidade com o eleitor. Mas, de fato, a decepção foi muito grande. Eu penso que todos os políticos que ficam acusando os outros de desonestos e tal, nós temos que ficar de olho, porque geralmente é aquele que grita pega ladrão, às vezes é o ladrão, né? Então foi um grande aprendizado também para a população, porque nós não podemos confiar no que as pessoas dizem de si próprias, sim, no dia a dia dela, a coerência dela diante dos fatos, diante das questões. Nós já sabíamos de tudo isso, só que se a gente fosse falar isso há um ano atrás, ninguém ia acreditar, porque de fato a mídia deu muito espaço, né, geralmente dá para políticos que são os chamados denuncistas. E infelizmente aqueles que fazem um trabalho sério, muitas vezes anônimo ali, não são divulgados, mas a gente vai procurar convencer a população que ela, decepcionada ou não, no dia 7 de outubro ela vai ter que votar. Então é importante que ela vote consciente e que faça uma boa escolha, pelo menos a melhor possível dentro do que ela pensa. Bom, a gente tem então a primeira participação por telefone de um eleitor que quer fazer perguntas para a nossa candidata à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É Luciano, aqui do Residencial Ricardinho Ney, aqui do região norte de Goiânia. Fica à vontade, Luciano. Isaura Lemos, eu queria saber o que você fez por Goiânia e o que fez, sim, o que eu estou vendo, a primeira mulher que assumiu a candidatura a prefeito de Goiânia. Eu quero saber o que você fez e o que você vai fazer por nós dentro de Goiânia. Olha, como eu disse no início, meu trabalho principal é na área de habitação. Então, o que nós procuramos fazer é atender as famílias
que estavam pagando aluguel. Então, mesmo antes de eu ser deputada, nós organizamos essas famílias, fomos ao governo do estado e conseguimos ali organizar na região noroeste 10 mil famílias que hoje constituem os bairros da Vitória, Floresta, Boa Vista, São Domingos, Jardim Primavera, São Carlos. Então, são bairros que nós ajudamos a construir e eu tenho certeza que esses cidadãos que moram ali, mulheres, famílias inteiras, que estão nos ouvindo, estão nos vendo, sabem dessa história, né, da luta que foi e da importância que tem para cada família dessa ter a sua casa própria hoje. Depois conseguimos mais 5 mil lotes através também do governo estadual, que constitui o Mar de Germana 1, Mar de Germana 2, e alguns outros bairros de 300, 200 lotes que nós conseguimos entregar à população. Então, foi um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas que nós sempre estivemos à frente. Agora, o que eu vou fazer é uma vontade muito grande de ajudar a população a resolver esses problemas que, passa a eleição, se faz muito discurso e não melhora. Por exemplo, a questão da saúde, né? Nós sabemos que com a situação que está o nosso país, os grandes avanços que o governo Lula, a presidenta Dilma, colocaram o Brasil num patamar superior hoje, né? Sendo colocado um dos países que mais estão desenvolvendo no mundo, a cidade tem que refletir isso. Por que Goiânia ainda continua com esses graves problemas, né? Por que a população, ao procurar o serviço público de saúde, não consegue um atendimento que a satisfaça? A gente vê as pessoas fragilizadas nas filas e humilhadas. Eu acho que quando a pessoa está doente, que ela não consegue atendimento, ela se sente humilhada. Então, nós vemos que a presidenta Dilma lançou um serviço de emergência importante que chama UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e nós queremos transformar os CAIs em UPAs, que é todo um sistema de atendimento de emergência. Aquela criança que está com febre alta, que a mãe não sabe o que tem, aquele serviço que é um intermediário entre o grande acidentado e pode ser atendido na região onde a família mora. Então, vamos transformar os CAIs em UPAs, vamos abrir novas unidades de atendimento de emergência em regiões que ainda não são atendidas e vamos procurar valorizar mais os profissionais da área de saúde, que eles ganham muito pouco. Esses profissionais, eles às vezes têm 2, 3 empregos para poder se manter com dignidade. E outras propostas na área de transporte, onde nós vamos rever todos os contratos que as empresas fizeram. Porque nós não acreditamos que o número de ônibus que eles falam que tem em Goiânia, que cerca de 1.400 veículos, de fato estão nas ruas. O que nós vemos são ônibus lotados no horário do rush, são pessoas se atropelando nos terminais e que a falta de fiscalização muito grande. Então, a nossa administração ela vai ser rigorosa na fiscalização da qualidade do transporte, coisa que nós não vemos hoje a atual administração exigir das empresas. Inclusive, os contratos estão guardados a 7 chaves, ninguém sabe o que realmente foi assinado. Nós queremos colocar a mão nesses contratos e chamar os empresários e dizer, ou vocês melhoram o transporte coletivo, ou nós vamos rever os contratos e, quem sabe, desfazer esses compromissos, já que não estão cumprindo o que devia. Então, é mais ou menos essas duas prioridades que nós temos, além do desenvolvimento econômico, a questão do trânsito, outras questões importantes que nós queremos apresentar para você, como prefeita. Eu digo que, como mulher, nós vamos querer colocar ordem na casa. Eu tenho uma vice muito boa, que é a ex-deputada Denise Carvalho, e a gente brinca falando, nós vamos colocar ordem na casa, porque vai ser a primeira prefeita de Goiânia. Olha só, realmente, a candidata citou um fato, porque o transporte público na região metropolitana atualmente é um caos. Tem mais telespectador para fazer pergunta para a candidata Isaura Lemos. Boa noite.
Boa noite. Com quem eu falo? Valdivino Cândido. Valdivino, você fala de onde? De Aparecida de Goiânia. A sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte: diante das diversas leis com relação ao salário, ela como futura candidata ao pleito de prefeita do município de Goiânia, né? Eu gostaria de saber se a legislação que vincula os salários dos representantes do povo na Prefeitura de Goiânia e a adjacência do município, se é a mesma para salariar da Secretaria da Educação, já que ela falou de Educação, da Saúde e da Segurança. E qual que é o projeto político da coligação dela e dos outros partidos? Porque eu vejo que para o ano 2013, né, uma carga tributária deve aumentar para poder conciliar o aumento de salário que teve para os representantes do povo na Câmara Municipal e o vigente maior, que é o prefeito. Como que ela vê essa disparidade em relação ao salário mínimo e ao salário dos trabalhadores da educação, da saúde e da segurança e até mesmo do meio de transporte? Não, porque fala muito de transporte, mas eu acho que essa turma que trabalha na área de transporte aí, o salário deles comparando com os outros é realmente lamentável. Qual que é a visão dela, o que ela espera para 2013, se porventura for penteada com o cargo que ela... Olha, eu sou muito sensível a essa questão, porque eu acho assim que o salário mínimo, ele na verdade não é mínimo, porque o salário mínimo para atender às necessidades de uma família, o Diese calculou em torno de R$ 2.800. E, no entanto, o salário mínimo, né, de R$ 600 realmente não condiz de forma alguma com as necessidades. E toda a população, para o senhor ter uma ideia, 30% da população goianiense ganha só até 2 salários mínimos. Então, ou seja, são pessoas que passam dificuldades muito grandes. A maioria dos funcionários públicos, como o senhor diz, professores, profissionais da área de saúde, até que os profissionais militares ganham um pouco mais, mas também correm risco de vida nas ruas, né? Então, a gente pode dizer que é uma injustiça, essa disparidade salarial, essa diferença de salário entre os trabalhadores é muito injusto. Quem define o salário de vereadores, de deputados, de prefeito, na verdade é uma questão constitucional que vem já definido por Brasília. Na medida que aumenta o salário do deputado federal, em cascata aumenta o salário dos demais. Então, eu acho uma injustiça. Agora, o mais importante é a produtividade desses que ocupam os cargos, né? Nós temos que olhar isso, a produtividade, o que um médico trabalha, o que uma enfermeira trabalha, o que um cidadão trabalha na construção civil ou em muito trabalho para ter uma diferença tão grande. Então, nós não concordamos com essa diferença. Agora, nós não somos demagógicos aqui no sentido de falar que nós temos poder para mudar isso. Nós não temos poder porque são questões definidas a nível da Constituição. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Cláudio. Cláudio, de onde você fala? De Aparecida de Goiânia, mas volto em Goiânia. Tá ótimo. Qual a sua participação? Eu só quero falar para a Isaura que ela seja muito bem-vinda para ser prefeita de Goiânia, que nossos votos vai ser tudo para ela, que é uma pessoa muito boa. Tá ótimo. Obrigada, então, pela sua participação. Eu agradeço muito, Valdivino. E mando um abraço para vocês também aí de Aparecida, que votam em Goiânia. Nós vamos precisar muito do apoio de vocês. Bom, Isaura, a gente sabe que Goiânia, como toda capital, tem diversas áreas que são pontos principais que a população mais reclama, que a gente sabe, saúde, transporte, segurança, enfim. Em relação à educação, a gente sabe que hoje em dia existe um déficit muito grande em relação às creches, né? Porque as mães, como a gente estava falando de salário, precisam trabalhar para conseguir suprir a necessidade, muitas vezes não tem com quem deixar.
E qual é o projeto dessa coligação para a educação? Olha, também é um programa federal. Até 2016, a ideia da presidenta Dilma é que zere o déficit de creche, que toda criança de 4, 5 anos, né, esteja nas creches, de 0 a 3 anos estejam nas creches. É claro que é um programa federal que exige também muito dinamismo por parte da prefeitura, e nós vamos fazer isso porque, mais do que nunca, as mulheres sabem o tanto que é difícil, né, você precisar trabalhar e ter que deixar a sua criança muitas vezes com pessoas ou como muitas mães deixam, aos cuidados de crianças maiores, né? Eu às vezes estou andando de casa em casa na campanha e eu vejo casas fechadas com criança de 10, 12 anos cuidando dos menores, e isso é muito triste, né? Fora o fato do risco que aquelas crianças estão correndo. Então, por falta de creches, as mães muitas vezes saem de casa apavoradas para voltar. Então, nós queremos sim zerar o déficit de creches. Aqui no caso de Goiânia, seria dobrar o número atual. Hoje à tarde eu fiquei inclusive pesquisando isso, porque não existem números concretos de quantas crianças de 0 a 6 anos nós temos em Goiânia. Mas como, a nível geral, 6% da população é dessa faixa etária, pelos cálculos que nós fizemos, nós vamos ter que dobrar. Hoje existe 106, mais de 106 CMEIs, que é o Centro de Educação Infantil, e 56 creches conveniadas. Nós vamos ter que dobrar esse número para, de fato, atender pelo menos as famílias que recebem renda até 5 salários mínimos, né? Então, nós temos que fazer esse esforço, e eu, como prefeita, tenho essa obsessão de ajudar as mulheres que precisam trabalhar, precisam se capacitar e precisam deixar os seus filhos sob cuidados dignos, né? Cuidados que realmente de profissionais, porque hoje a gente sabe que crianças novinhas, elas aprendem também, não é só ali uma creche que deposita crianças, existe todo um aprendizado. A gente tem 3 minutos sobrando, última pergunta do Robson. Exatamente, 3 minutinhos. Eu quero perguntar para a candidata: saúde pública em Goiânia, qual o foco na sua campanha para talvez resolver o principal problema? UTIs, entre superlotação nos hospitais, o que a senhora pode trazer para o telespectador? Nós temos que aumentar os leitos de UTI, nós temos que procurar fazer com que todos os programas do governo federal, eles sejam implementados aqui com um dinamismo que a prefeitura precisa. Ter uma nova atitude. Eu, como prefeita, Denise vice, nós queremos ter uma atitude o seguinte: onde tiver com problemas, nós irmos em loco ver esses problemas. Então, a saúde, a gente vê filas imensas, nós vemos diretores chorando, diretor de hospital chorando por falta de leito de UTI. Nós vamos ter que resolver e ter um número suficiente de leitos de UTI para atender as pessoas. Eu, como enfermeira, como profissional de saúde, eu fico indignada de ver essa situação, e vamos, com certeza, dar um salto, revolucionar o atendimento de saúde em nosso município. Candidata à Prefeitura de Goiânia, Isaura Lemos, do PCdoB, obrigada pela sua participação. Suas considerações finais, fica à vontade. Eu agradeço vocês pelo espaço, e quero dizer que são problemas antigos, mas que com uma atitude nova nós podemos procurar dar um resultado para a população. O trânsito que está caótico depende também da melhoria do transporte coletivo, a segurança depende da gente voltar o jovem para a escola, porque um índice grande de jovens está fora da escola e fora do trabalho. Nós precisamos melhorar a qualidade do ensino médio junto ao governo estadual para trazer esse jovem e dar uma perspectiva de vida para eles. Boa noite a todos e vamos em frente, que esse ano as eleições precisam da participação de todos. Ótimo. Verdade. Obrigada, viu? E boa sorte nessa campanha. Obrigada, querida. É isso aí, realmente, a indignação da candidata também é a indignação de nós, cidadãos. Infelizmente, não temos a saúde e transporte que merecemos. Sociedade Questão volta daqui a pouco com música, e música boa para você.
só, dá tempo de você participar antes da gente trazer música boa, né, Mariana? O pessoal pode continuar respondendo a nossa pergunta pesquisa no 84010508. A educação dos filhos começa quando a criança ainda está sendo gerada? Vale para você um super brinde que aparece na tua tela. Olha, para você que gosta de jogar videogame, pode ser conectado no PlayStation, no computador também. Olha que lindo. Você está querendo isso mais do que tudo, né? Eu estou querendo, mas a produção deixou participar. Não pode. Esse é o C3 Tech, gente. Olha, muito bacana, capricharam. Isso é um super prêmio. E para você que quer dar um presente para o papai diferenciado, no dia 30 de julho, no oferecimento da Couro Interiores, 100% couro, tem essa super poltrona para você. Olha que linda. Ela é retrátil, é como eu havia dito antes, parece até aquele robô dos Transformers, é que ela deita, ela estica as pernas. É linda, ela é perfeita. Então liga, 84010508 e agora é hora de música boa aqui no Sociedade Questão. É isso mesmo, e a gente vai trazer para você, que a gente sempre traz um pessoal muito bom aqui, sempre música boa para você, e hoje não podia ser diferente. Filé carioca, mas é aqui, de Goiânia mesmo, é de Goiás. A gente traz para vocês. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Boa noite, prazer aqui estar com vocês, né? E vamos bater essa bola. Agora, vamos, antes de qualquer coisa, apresentar todo mundo? Vamos embora. É o seguinte, Filé Carioca, a gente está aí desde o início do ano passado, né? A gente está contando aqui hoje com o Leandro Venâncio, no cavaco, né, responsável por essa parte de harmonia. Ele já é velho conhecido da gente. Velho conhecido, né? É. Já ele é praticamente alguns outros sócio programas. da Sociedade em Questão. Verdade. Meu lado direito aqui, Eugênio Rodrigues no pandeiro, responsável por toda a parte de percussão, né? Logo de branco aqui, Nixon Mota no violão, está nos acompanhando aí desde o início do ano passado também. De xadrez ali, bonezinho, Gleicinho na percussão geral, percussão baixa. Hoje ele vai fazer com a gente aqui uma cuíca. E no fundo ali, Lucas Felipe no surdo, que veio para somar junto com essa rapaziada. Tá de boa sentado aí. Agora, antes, eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, porque eu também me perguntei por que filé carioca. Então, filé carioca, na verdade, é uma homenagem até um pouco estranha, né? De um acontecimento, acho que, se não me engano, foi ano passado, ano retrasado, de um bar no Rio de Janeiro, na Lapa, que chama Filé Carioca, que teve uma explosão. Na verdade, foi uma tragédia, né? Então, disso a gente tentou tirar alguma coisa boa disso daí, né? Fez uma homenagem. E fez uma singela homenagem. Tá ótimo, então. E vamos ver, então, no que... Desde o início do ano passado que vocês estão juntos, né? Justamente. Vamos ver o que virou, então? Vamos embora. Vamos lá. Ao vivo. 1, 2, 3. Essa é uma composição de João Nogueira, tá? Dos grandes sambistas. Em samba de rodas eu dei muito mal. Em roda de samba eu sou considerado de chinelo no break carnaval. Carnaval, sou madeira e eu pegando o povo do samba e da gente. E no meu recado de coração quente, não ligo a tristeza do fundo, eu sou gentil. Eu sou madeira, não é besteira, o negócio é samba. Só paciência, que consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou na barreira, é lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. Apaga da praga que eu vou te pegar devagar. Sou na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. Apaga da praga que eu vou te pegar. Para vocês, aqui em Goiânia e o estado de Goiás, tradicionalmente sertanejo, o goiano gosta muito de samba, né? Hoje a gente já está contando com um público bacana, né? Tem um público muito grande para o samba de raiz, né? Não só para o samba, né? O pagode também cresceu bastante. E a gente está aí para somar também, né? Para tentar diversificar um pouco aí desse estilo musical, né? Tentar dar uma variedade aí pro pessoal.
Samba e o pagode, canta os dois? Então, a gente faz só o samba raiz, né? Só o samba Só raiz. o samba de raiz. Essa outra vertente do samba, que é o pagode, a gente não está fazendo não, está trabalhando não. E aí me conta o seguinte, como é que está esse trabalho de vocês? Vocês já gravaram o CD, estão pensando em gravar? Como é que está essa perspectiva? Então, o projeto teve início já no início do ano passado, né? E está caminhando legal, a gente está tocando em várias casas, né? Daqui de Goiânia, do gênero de samba, né? Tentando dar uma variada também para o samba rock, né? Que está vendendo muito. É verdade. E quanto a CD, é uma ideia que ainda está amadurecendo, né? Uhum. Tudo tem seu tempo e a hora nossa chega ainda. Mas é um projeto. Tá dentro dos planos, né? Com certeza está dentro dos planos. Esse trabalho de vocês, nesse samba de raiz, tem um cantor, um compositor que vocês gostam mais, que vocês dão esse norte para o trabalho de vocês? Então, na verdade, grande parte do nosso trabalho, né, das nossas músicas, das nossas interpretações, são feitas por João Nogueira, AGP, Roberto Ribeiro, Adoniran Barbosa, Noel Rosa, Cartola, né? A gente dá fraca, uma... né? Só a gente. A claro gente que dá uma eles pegaram os melhores todo para mundo. falar. A gente também está tentando até adaptar para um esquema legal, que fazer uma bossa um pouco mais swingada, né? Fazer um trabalho diferente, né? Para agregar aí todas as casas junto do nosso repertório, né? Vamos ouvir? Vamos embora. Então vamos lá. A Adoniran Barbosa. Começa mais ou menos assim, ó. E o Ernesto nos convidou. O samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. E nós voltemos com uma baita de uma leiva. E da outra vez nós não vai mais. Mais uma vez o Ernesto nos convidou. Que o samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. E nós voltemos com uma baita de uma leiva. Da outra vez nós não vai mais. Outro dia encontrei o Ernesto que pediu desculpas e nós não aceitamos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter punhado o recado na porta. E o Ernesto nos convidou. Bom demais. Maravilha, hein? E aí me fala o seguinte, como é que está essa agenda de show de vocês? Como é que Então, vocês estão se hoje, apresentando? até para quem quiser acompanhar toda a nossa agenda, né? Durante o mês, a gente está disponibilizando na página do Filé Carioca no Face. Quem quiser só dar uma acessada, Filé Carioca lá em cima na página de procura. Que a gente está disponibilizando toda a nossa agenda, né? Hoje a gente está fazendo ali no Quiosque Brahma, em frente ao Vaca Brava. A gente tem um projeto também no Confraria Gamboa, já nesse sábado, no Feijoada. Tocamos no Café de la Musique, no Cerrado, um projeto novo, né, Leandro? No Santa Brasa. Tem os locais que vocês ficam fixos, que o pessoal pode... Na verdade, fixo não tem nenhum. Então a gente tem que disponibiliza entrar no Facebook. isso. Já tem todas. Todo final de semana a gente está tocando, né? Graças a Deus a agenda está bem encorpada. Então tem uma variedade legal. A produção pode colocar caixinha aí, olha que beleza. Todo final de semana tocando. Coisa linda. Maravilha. Tá muito bonito o som de vocês. Obrigado. Gente, Realmente é um valor. e o grupo de vocês são vocês que estão aqui ou tem mais gente? Não, somos nós. Só vocês, né? Justamente. Alguma outra alteração, né? Decorrido de algum imprevisto, né? Mas a formação base, raiz é essa. É claro que quando o músico, quando o grupo vai para um barzinho, vai se apresentar para o público, tem os pedidos, né? Claro. O que o pessoal pede mais para vocês cantarem?
e que pede mais, pede muito Gonzaguinha, pede muito Noel Rosa, pede bastante João Nogueira também, a GP. Alguns sambas que hoje já são quase como as músicas clássicas também, né? E quando a gente não conhece, a gente dá uma estudada, dentro do estúdio. Qual é a mais pedida? A mais pedida? Uma das grandes pedidas também, né, que a gente explora bastante, até o nosso público pede bastante, é Poder da Criação. Poder da Criação pede bastante. Então. Bora? 1, 2, 3 e... Mais uma composição de João Nogueira. E não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. E não precisa se estar nem feliz e nem aflito em se refugiar em lugar bonito, em busca da inspiração. Eu não, e não. E ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, e acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, de estar no ar, e no meio da noite, no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e um verso vem vindo, e vem vindo uma melodia. O povo começa a cantar, canta filha carioca. Carioca para vocês. Quem quiser saber aonde eles vão tocar, é só entrar na página no Facebook, né? Filé Carioca, e o mais perto tá com Faria Gamboa, lá do Marcão, que na verdade praticamente surgiu lá no Confraria Gamboa, né? Meu parceiro Marcão. Dia 21 a gente está comandando a feijoada a partir das 13h30. Telefone de contato? 8528-1708. Ou então 81 26 21 75. Leandro Venâncio desse número. Tá ótimo. Antes deles, que eles vão encerrar o programa cantando aqui pra gente, quem foi que levou o super... O que é aquilo ali na realidade? Olha, não é um videogame, né? É um controle de videogame. É um controle. É um volante maravilhoso para você que está em casa. Para você que gosta de velocidade. Tem pedal, freio, acelera e tal, volante, quer brincar? É maravilhoso. Quem está levando, o sistema já gerou o sorteio aqui, o telefone foi 8461, final 96. 8461, final 96. A produção vai ligar para você daqui a pouquinho para pegar todos os seus dados e você passar aqui na Fonte TV para pegar o teu prêmio, tá bom? E você está concorrendo no final do mês, a poltrona, né? Exatamente, no final do linda. mês, mesmo você tendo levado para casa esse super prêmio, você vai concorrer no dia 30, continua concorrendo no dia 30 a essa super poltrona. No gente, a gente tá oferecimento com... lá da Couro Interiores. É verdade. 100% couro. A gente está com um tempo super apertado, queria agradecer muito a presença de vocês, viu? Boa sorte nesse trabalho muito legal que vocês estão fazendo. Vamos encerrar com música então, né? Vamos encerrar com Benito e Paula, Retalhos de Cetim. Boa noite para você que está em casa, uma ótima noite. Boa noite, Mariana. Boa noite para você também. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim aqui. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou, disse lá pra mim: minha escola estava tão bonita. E era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim eu
dormi o ano inteiro. E ela jurou desse lá pra mim. Mas chegou carnaval e ela não desfilou. E eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que me enchia a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou, chegou meu carnaval. E ela não desfilou, eu chorei. Filha carioca, não pensei que me enchia a cabrocha que eu tanto amei. Minha escola estava tão bonita e era tudo que eu iria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desse lá pra mim.